dia! Como pode melhorar isso ainda mais? Que escolhas eu tenho hoje disponíveis para eu acessar a fonte da criação? Sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre escolhas. O quanto que a gente vive a vida, deixa a vida acontecer sem escolher. O convite é nós olharmos para as possibilidades e para aquilo que faz sentido na nossa vida e a gente possa escolher. Veja bem, como que eu sei quando eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo sempre que eu estou escutando o meu saber no direcionamento da minha vida, do meu dia a dia. Se a pessoa decide comprar um carro novo, se a pessoa decide trocar de casa, se a pessoa decide comprar uma roupa nova, seja o que quer que esteja relacionado à escolha que a pessoa está fazendo naquele momento da vida dela, o que precisa fazer primeiro? Analisar se aquilo é algo que faz sentido na vida dela. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu quero um carro novo, quero trocar de carro. Só que não faz sentido, aquilo é algo assim que está só no espaço do racional, não é um espaço verdadeiro do ser infinito. Vamos dizer, eu não quero falar em necessidade, mas não é uma verdade absoluta dentro do nosso ser. E quando as coisas não são uma verdade absoluta para o nosso ser, a gente vai enfrentar aqueles desafios, assim, na jornada da criação, na jornada da constituição. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é poderoso na nossa vida, vai encontrar uma forma de se criar quando a gente escolhe. Um dos grandes problemas da escolha é que a gente quer escolher e quer decidir como que as coisas vão acontecer. Então a gente olha para a nossa escolha e diz assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso assim, eu vou fazer isso daquela... Não importa o como. O importante é que você saiba e que você escolha, que você tome uma decisão. Essa é a chave inicial, o como ele vai se apresentar no caminho. E aí, por isso que a gente precisa estar consciente para começar, para perceber as estruturas do como se apresentando. A pessoa, ela deseja trocar de carro, mas ela não enxerga a possibilidade do como na vida dela, então ela diz, mas não tem como, entendeu? Então ela já cria a objeção. Então, esse como, ele é uma surpresa na nossa vida. Mas é uma surpresa que se apresenta sem eu fazer nada? Não. Eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar agindo, eu tenho que estar demandando por aquilo, eu tenho que estar buscando por aquilo. Então, a partir do momento que eu decido, eu escolho trocar de carro, eu escolho trocar de casa, eu preciso me manter permanentemente conectada com a energia daquilo que eu estou escolhendo. Porque quando eu me mantenho conectada com a energia daquilo que eu estou escolhendo, o que vai acontecer? Eu vou ser esse magnetismo, eu vou ser esse fluxo que vai perceber as possibilidades se apresentando na vida. Eu vou ser esse fluxo que vai estar aberto para receber o que a vida vem trazer. Então é assim. Quando eu faço uma escolha, vou dar o exemplo de trocar de casa. Eu vou precisar perceber verdade. É isso que eu escolho agora? Uma casa nova? Isso é leve, isso é agradável. Mas é leve e agradável não é de um espaço racional, onde eu digo, sim, uma casa nova, é tudo de bom, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, é só aquela sensação sutil que a gente tem no corpo, sem nenhum desconforto, sem nenhuma objeção, sem nada que interfira. Então a gente vai perceber, verdade? Eu escolho trocar de casa?
Eu escolho trocar de casa, então aí aquilo você vai perceber é leve, é agradável, é suave, é uma sensação de expansão. Agora vamos imaginar uma escolha que não faça sentido. Eu não estou tendo uma percepção agora, porque eu quero trazer essa consciência da mudança no estado físico. Quando a gente percebe aquele desconforto, ao longo aqui da jornada eu vou perceber algo que não faça sentido. Então muitas vezes a gente fica escolhendo, fica pensando que escolheu, quando na verdade não escolheu. Ai, mas eu já escolhi e nada aconteceu. Não é o problema de tem algum problema acontecendo. A questão é, olha para a escolha. Ah, eu já escolhi, mas nada aconteceu. Escolheu da boca para fora. Não analisou se a escolha era verdadeira. Não analisou se a escolha fazia sentido na sua vida. Não analisou o que está relacionado com a escolha. Porque assim, ó, sempre que a gente faz uma escolha, ela vai ter várias nuances, várias situações que vão acontecer. E aí eu digo assim, ai, mas eu escolho mudar de cidade. Sim, eu escolho mudar de cidade. Aí eu já decidi, eu quero ir morar em tal lugar. Porque tal lugar me traz isso, me traz aquilo, me traz aquele outro. Cara, nem parou para analisar se verdadeiramente aquilo é algo que faz sentido na vida. E aí vai dizer, ai, mas eu já escolhi, não, a mudança não aconteceu. Não é eu já escolhi, a mudança não aconteceu. Em primeiro lugar, quando a pessoa escolhe uma mudança de cidade, a pergunta é, qual é a cidade que será uma contribuição na minha vida e qual é a cidade na qual eu serei uma contribuição? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu sempre dizia que eu nunca moraria em Porto Alegre. Eu passei anos da minha vida dizendo que eu não moraria em Porto Alegre. Então assim, só que eu escolhia me mudar de cidade. Só que a cidade que ia ser contribuição na minha vida era justamente a cidade que eu disse que eu não moraria. A cidade que é contribuição, que é onde eu moro, que é contribuição na minha vida, é justamente a cidade que eu sempre falei que eu não moraria. Mas eu não moraria em Porto Alegre porque Porto Alegre é muito grande, porque Porto Alegre eu vou demorar muito no trânsito, porque as pessoas em Porto Alegre não vivem, não têm qualidade de vida e todas aquelas histórias contadas na nossa cabeça. Então tenha cuidado com as histórias contadas na sua cabeça que estão impedindo você de escolher, impedindo você de criar a vida que você realmente merece, a vida que você realmente deseja. As historinhas contadas na nossa cabeça são objeções. Então, sempre que você fica contando historinhas para você não escolher uma mudança, para você não escolher mais para você não modificar a vida que você vive hoje, você está criando objeções e essas objeções elas vão se instalar ali, vão se tornar reais e verdadeiras porque você colocou atenção, porque você colocou energia, porque você colocou força, porque você colocou dedicação para tornar aquilo verdadeiro, real e valioso. Então tenha muita consciência do que você deseja para sua vida, mas é de um espaço de escutar a sua sabedoria, de um espaço de escutar o seu corpo, de um espaço de escutar o seu coração, não de um espaço de escutar a sua mente, a mente racional, aquela mente que vem e mente para nós, aquela mente que vai criar histórias, vai contar histórias. Então, sempre que a gente estiver contando histórias na nossa vida, a gente não está no espaço consciente da nossa escolha.
Assim, a nossa escolha cria a nossa realidade. Claro, você tem que incluir dentro desse processo de escolha mais um elemento, que muitos podem chamar do elemento universo, eu chamo Deus, entende? Porque Deus é quem vai tratar do como na minha vida, do como na minha jornada. Então, quando eu sei que a minha escolha depende de algo que faz sentido na minha vida e que Deus é a fonte da criação absoluta de tudo, eu vou me conectar nessa fonte aqui para eu fazer essa criação. Ai, Lidiana, mas é Deus quem tem... Não, é Deus quem tem que colocar o como. É Deus quem vai colocar as possibilidades, é Deus que vai abrir as portas no caminho, é Deus quem vai me mostrar a direção para onde eu tenho que ir para eu realizar aquilo. É essa sabedoria maior que é onisciente, que tudo sabe, que tudo conhece, que tem a direção para todas as coisas na nossa vida. Então sim, eu escolho porque eu decidi, porque eu escolho porque eu decidi. Não, mas faz uma conversa com Deus e pede se aquilo que você está escolhendo, se aquilo que você decidiu também é algo que está dentro do propósito da vida. Porque se não está dentro do propósito da minha vida, não é algo que vai acontecer com facilidade. É algo, porque hoje assim, gente, dentro da minha vida eu não quero ter que lutar, eu não quero ter que batalhar, entendeu? É diferente de trabalho. Eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que trabalha muito. Mas eu não quero que esse trabalho seja uma luta, seja uma batalha. A minha escolha é que esse trabalho seja leve, seja prazeroso, seja algo que expande, seja algo que contribui com o mundo. É nesse sentido. Então eu posso trabalhar muito, mas ele não pode ser uma batalha, ele não pode ser uma luta, ele não pode ser. Então quando a gente fica querendo fazer tudo às nossas custas, a gente vai ter que entrar nesse espaço de lutar, de batalhar, de quase morrer para conseguir, para conquistar. Não estou dizendo que não vai conquistar, pode sim, tem a possibilidade de conquistar, mas vai ser aquela coisa sofrida, vai ser aquela coisa, entende, que vai ter muito mais desgaste do que prazer no caminho. Então, uma escolha, quando ela é verdadeira, a gente vai perceber que os fluxos eles vão se apresentar e esses fluxos eles vão trazer leveza, eles não vão trazer angústia, não vão trazer ansiedade, não vão trazer desconforto, não vão trazer medo, não vão trazer inseguranças. Esse fluxo vai ser um fluxo assim em que a gente vai passar por aquela jornada com leveza, com facilidade, com alegria, com glória. Então é por isso que sim, todos os dias a gente demanda aquilo que a gente deseja para o nosso dia. E veja bem, nós temos escolhas que a gente faz aqui para o nosso dia e nós temos escolhas que a gente faz para o nosso futuro, escolhas que a gente faz, vamos chamar assim, de longo prazo. Então como que eu tenho essa consciência das minhas escolhas de hoje, das minhas escolhas do agora, das minhas escolhas desse momento? Como que eu tenho? Então eu percebo o que faz sentido na minha vida hoje, como que é o dia, porque a nossa realidade, ela se cria com muita propriedade, com muito poder, naquilo que a gente faz de mais comum e natural no nosso dia a dia. São as pequenas coisas do dia a dia que no final elas mudam e a longo prazo elas produzem um efeito atômico e que vai trazer resultados para a nossa vida que a gente sequer questiona. Então o convite é a gente perceber hoje qual que é a minha escolha de vida hoje, né? Se eu estivesse sendo eu aqui, o que eu escolheria? Se eu estivesse sendo eu hoje, o que eu escolheria? Se eu estivesse sendo eu hoje, o que eu escolheria?
E é ser eu de um espaço de liberdade, de dizer assim, se eu não tivesse obrigações, compromissos, agendas, sabe? Essas questões que a gente se coloca na nossa vida, se eu não tivesse nada disso que eu tenho que cumprir hoje, como agenda, o que eu escolheria? Porque é nesse espaço que eu realmente estou sendo eu, porque se eu tenho uma agenda, eu não estou sendo eu estou sendo agenda, eu estou adaptando o meu viver dentro daquele horário que já está marcado para eu estar lá no tal lugar hoje. Então eu não tenho liberdade de escolha, minha escolha é estar lá. E que muitas vezes é assim, será que eu escolhi realmente aquela agenda? Ou é uma agenda que me foi imposta? Ou é uma agenda que me foi, instituída? Então assim, se eu estivesse sendo eu hoje, o que eu escolheria? E aí a gente vai começar a perceber que muitas vezes a gente não está vivendo pela nossa escolha, a gente está vivendo por essa realidade previsível e pelos padrões que estão estabelecidos e pelas agendas que estão sendo instituídas e por aquela vida que a gente nem escolheu, a gente só está vivendo. Então vamos meditar um pouquinho nesse espaço de se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria agora? Então se você pode, fecha o teu olho. Se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria agora? Se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria agora? Se eu não tivesse que cumprir nenhuma agenda do dia hoje, o que eu escolheria? Se eu não tivesse que fazer nada que alguém me disse que tem que ser feito, aonde que a minha atenção seria concentrada hoje? O que requer a minha atenção hoje? O que requer a minha energia hoje? Essa é uma escolha poderosa que a gente faz e que a gente pode criar para a nossa vida. O que eu escolho hoje? Perceba, você tem escolha diante da vida. Não se coloque num espaço de não poder escolher, porque eu tenho que fazer isso. Tudo aquilo que a gente tem que fazer, nós estamos cumprindo com algo, ou que nos foi projetado, ou com agendas que nos foram instituídas, ou com uma crença que está perpetuando a não escolha na nossa vida. Então inspire e comece a se conectar com essa energia de ser a escolha. Eu sou a escolha. Por exemplo, tem algo que eu faço na minha casa todas as manhãs que é algo que eu escolho, não é algo que eu sou obrigada ou me sinto ou porque alguém espera que eu faça, mas é algo que eu realmente escolho, que é preparar o café da manhã da minha família. Essa é uma escolha das mais verdadeiras para o meu coração. E ela precisa ser feita todas as manhãs. Esse é um momento sagrado, o amanhecer para mim é um momento sagrado, então todo o meu amanhecer ele precisa ser calmo, é uma escolha. Eu não gosto de ter que correr na minha manhã, de ter que fazer as coisas com pressa. Eu gosto de acordar, eu gosto de meditar, eu gosto de sentir o meu corpo, eu gosto de fazer os meus alongamentos, fazer os meus exercícios. Às vezes eu gosto de dar uma roladinha na cama, sabe? Vou ficar aqui mais um pouquinho. É isso, essa liberdade, sabe? Sem correr contra o relógio, sem correr contra a agenda, sem correr contra o tempo. Não, eu gosto de usar aquele tempo como um momento único de prazer,
Então são essas coisas pequenas do nosso dia a dia que muitas vezes elas produzem um resultado extraordinário no nosso dia. Quando eu consigo fazer esse momento do meu dia, fazer essa conexão, tudo flui mais leve, sabe? Tudo flui mais suave, tudo é mais gostoso durante o meu dia. Agora, se eu acordo e já tô atrasada, tenho que sair correndo, tomar banho correndo, tomar café correndo, nem come direito, nem consegue perceber, é chegar na cozinha de manhã e olhar e dizer, nossa, o que que eu escolho comer hoje? O que que o meu corpo tá escolhendo comer? E não é pegar qualquer coisa e comer qualquer coisa só por comer. Como que eu escolho nutrir o meu corpo? Porque o alimento é a nutrição do meu corpo, assim como a meditação é uma nutrição para minha alma, para o meu ser infinito, assim como os exercícios são uma nutrição para o meu corpo. Então, o que que eu escolho verdadeiramente agora que pode facilitar e que cria facilidade para o meu dia? Muitas vezes a escolha é dizer não para alguém, muitas vezes a escolha é se posicionar diante da vida, se posicionar diante daquilo que a gente deseja para nós, sem deixar que os outros venham e coloquem o dedo ou criem objeções nos nossos sonhos. O posicionamento é um elemento fundamental dentro do processo de escolha. Se eu escolho uma mudança e se eu não me posiciono diante dessa mudança, como que eu vou criar uma mudança? Então é isso. Se eu estivesse, a pergunta de hoje é, se eu estivesse sendo eu, o que eu escolheria na minha vida hoje? E é de um ponto das pequenas coisas até as grandes coisas, aonde que eu moraria? Que tipo de carro eu andaria? Que tipo de pessoas eu conviveria? Em que ambientes eu estaria presente? É assim em tudo, desde o que eu escolho comer agora, até aonde eu desejo viver a minha vida. Qual é a cidade? Qual é o bairro? Qual é a casa? E a gente vai percebendo essa leveza diante da nossa escolha. Se aquilo que eu estou escolhendo é algo leve ou se aquilo que eu estou escolhendo é algo desconfortável. E a partir disso, eu vou dando direção. Na verdade, eu vou tomando a direção, né? É muito interessante porque quando a gente pensa num trem, a gente se pergunta quem que conduz o trem, né? E aí muitas pessoas podem dizer, quem conduz o trem é o maquinista. Só que na verdade quem conduz o trem é o trilho. O maquinista ele só acelera e freia. Então para mim esse trilho na minha vida é Deus. Eu sou esse maquinista que acelera e freia diante desse fluxo do trem, diante da vida. Então quando eu tenho para mim essa consciência de que Deus é um maquinista, eu vou saber que aquele fluxo pelo qual eu vou viver, ele já está posto. E que eu sou essa pessoa que acelera e freia diante do fluxo da vida. E eu acelero e eu freio como? Eu acelero e eu freio com os meus pensamentos, eu acelero e eu freio com as crenças, ou eu acelero e freio com a minha fé, com a minha confiança. É isso, essa consciência. A gente precisa estar consciente sobre quais são os padrões que eu estou usando para criar a minha vida e a minha realidade. Então, faz essa pergunta hoje: o que é verdadeiro, o que é honesto na sua vida?
o que tem de melhor na sua vida, que você pode usufruir disso. E nós nos vemos novamente amanhã. Te espero aqui amanhã para mais uma live. Não sei ainda sobre o que eu vou falar, porque eu escolho, na verdade, antes de começar a live. Eu digo, ok, Deus, hoje é para eu falar sobre o quê? Então, um beijo e espero você amanhã. Gratidão, ativa as notificações para ser avisada quando eu estiver ao vivo.